como que começou essa história aí do podcast? Qual foi o primeiro episódio? Quem foi o primeiro convidado? E como que surgiu? Vai lá, Paulo. Léo, é interessante porque eu já tinha um podcast de tecnologia, um que chama hipsters.tech, inclusive o Marcelo já participou. E nesse podcast eu via que já tinha bastante público, porque como eu trabalho com tecnologia, desenvolvimento de software, já tinha o público dessa comunidade. Então ele já nasceu com uma audiência forte, eu não precisei construir uma audiência, meio que já veio, né? Foi invertido. E em alguns episódios eu tocava no assunto de empreender, startup, venture capital, mas assim, bem por cima. E às vezes um ou outro episódio eu entrei mais profundo, trouxe CEO, normalmente CEO que era dev, que era de tecnologia e que foi trabalhar, né, foi empreender. E para alguns desses episódios eu estava começando, né, eu tinha conhecido o Dantas há não muito tempo, e como o Dantas conhecia mais que eu desse mecanismo, eu chamava ele para entrevistar a pessoa junto. Em vez de que eu chamar alguém da minha empresa que conhecia de dev, né? Mas aí começava a falar daquele monte de termo de funil, máquina de vendas e teste AB, sei lá, por mais que a pessoa sabe, mas não tem aquele conhecimento profundo. E o Rodrigo Dantas foi, durante muito tempo, quem me ensinou esse mercado, né? De startup mais profundo. E aí eu comecei a chamar o Dantas em alguns episódios, ele participou de uns 3 e eu falei, olha, eu acho que tem um espaço para a gente criar um podcast mais focado nessa área, para não ficar misturando a audiência, né? Vocês sabem como que é, né? Você começa a misturar a audiência, acho que um pouco a gente abre, não é? Até aqui eu considero um stretch que vocês estão fazendo, certo? Porque sim, vocês trazem... o Marcelo traz personalidades que varia, tem de empreendedor, tem de atleta, tem de não sei o quê. Você também, né, Léo? Mas aí pra gente falar podcast de podcast, esse meta podcast, você já faz um stretch. Então lá a gente tava fazendo um stretch. E aí eu pensei, será que a gente não cria um podcast só para empreendedores, empreendedoras? E dessa forma, meu objetivo naquela época, acho que até hoje, né, do Dantas também a gente faz mais contato com o CEO, mais contato com o fundador, fundadora, e dessa forma a gente aprende com essas pessoas. A maioria naquela época estava no estágio bem na nossa frente, hoje em dia a gente já entrevista gente que está no estágio à frente e estágio atrás das nossas empresas. E com isso a gente ganha aí muito conhecimento e às vezes até um lead B2B, fica aí a dica. Então, vocês falam muito disso, depois eu vou falar sobre isso, né? O que se acaba virando parte de um ecossistema de negócios e virou para vocês, de certa forma, né? Que até Lab Capital, né? O Lab é de Like a Boss, né? E depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Rodrigo, e como para você também foi similar, chegou com o Paulo, co-host lá do hipster.tech e virou um spin-off e vocês tocaram aí por quase 8 anos já? São 5 anos, né? Acho que o interessante é que quando a gente trazia o tema de startups lá, a galera dev não gostava muito. Falava, pô, cara, a gente quer... o negócio é Java, Python, né? E acho que tinha, não sei se você pode lembrar, mas tinha uma audiência até menor, né? Do que o hipster normal, né? Então não tinha um engajamento porque o público era outro. Acho que a gente acertou no piloto, chamar o Davi Vélez, né? Acho que o piloto foi excepcional, assim, pra gente falar, putz, tem alguma coisa forte aí, né? Paulo mandou um e-mail pro Davi Vélez e, tipo, foi... Na hora ele respondeu sim, né? Cara... Ele é muito responsivo, golaço, né? É impressionante. E foi coisa de minutos, eu não me lembro, né? Você lembra que você falou, vou mandar um e-mail pra ele agora e tal. Então, quando a gente gravou com o Davi e a gente saiu da entrevista, a gente sentiu que ia ter... Aquilo tinha ia dar certo. Tinha uma coisa boa. Primeiro porque, assim, era um conteúdo que o Davi não tinha falado com ninguém ainda. Né? Nesse formato não tinha esse tipo de conteúdo falando, puta, eu vou ser um banco, eu fui muito desacreditado, eu rodava os fundos, cara, você é doido, vai brigar com o Itaú. Então aquilo virou uma força para nós. Eu falei, cara, isso vai ter uma liga. Né? E quando a gente publicou, foi o que aconteceu. Então aquele primeiro episódio, em 2017, foi um piloto de fato. E aí, cara, do piloto, o Davi falou assim, cara, eu vou indicar outro para vocês entrevistarem. O Tomás do Doutor Consulta. Que na época ficava no mesmo prédio. Então já saiu o segundo. Verdade. E saiu o segundo. Então, cara, e isso a gente usa essa mecânica muito ainda, né? De entrevistar e o cara indicar o próximo e tal. Então, acho que foi um pouco assim, teve timing, né? Naquela época, 2017, né? Nem faz tanto tempo assim. Não tinha tantos podcasts de startups no Brasil. Tinha lá fora. O Masters of Scale, que foi a nossa inspiração, né? Do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn. Né? E a gente falou, puta, vamos fazer um Masters of Scale brasileiro, né? De trazer os fundadores e tal. Então, ele é muito focado em trazer um fundador,
preferencialmente de tecnologia, ou de alguma startup que esteja nascendo, que tenha alguma promessa visível ali, ou um CEO de uma grande companhia, né? Então ele é bem focado nisso. E a gente foi descobrindo o modelo no meio do caminho. Hoje a nossa audiência se mistura entre empreendedor, investidor, pessoas do mercado financeiro ouvem bastante, a Faria Lima ouve bastante o nosso podcast. Tem muita gente que trabalha nas empresas que ouvem, né? Então a gente acabou acertando um pouco o timing também, né? Por isso que timing é importante, cara. Com certeza.